Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quem é seu herói? Quem é o guerreiro? Em quem você se espelha? Quem é um artista? Quem é o ator? Como você se veste? Se você cresceu, você está nesse lugar, jovens, adultos, né, a melhor idade, em quem você se espelhou? Quando você fala em guerreiro, o que você pensa? Um lutador de MMA? Você pensa em quem? O que vem na sua cabeça? Por favor, Carlinhos, coloca o versículo. Versículo João 11:35. Diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou. Será que esse é o espelho de um guerreiro? Jesus chorou. Eu vejo porque na minha criação, se eu fosse para a rua e apanhasse na rua, eu apanhava quando chegava em casa. E meu pai falava assim: homem não chora. Homem não chora. Mulher não chora. E fomos criados dessa maneira. Mas aí vem Jesus. E está lá João 11:35, quando ele viu Marta e Maria, Jesus chorou. Incrível. Como que eu vou me espelhar num homem? Como eu vou me espelhar em um Deus desse? Abram suas Bíblias. Filipenses capítulo 2, versículo a partir do 6. Conhecer um pouquinho do nosso Deus. Hoje Santa Ceia. Falar de Jesus é maravilhoso. Falar de Jesus é muito bom. Diz assim Filipenses: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Eu vou correr um pouquinho, meus irmãos, porque a hora está bem adiantada, tá? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E chamado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus passou pouco tempo nesta terra, passou 33 anos aqui nessa terra, mas lutando como homem. E o homem passa a vida toda nessa humanidade lutando a ser Deus. O homem quer ser Deus. O homem quer ser superior aos outros homens. O homem quer ser melhor do que todos os homens. Nós somos brincadeira. Essa palavra falou muito comigo. Por que muito comigo? Porque minha criação foi totalmente diferente do que Jesus Cristo ensinou, do que Jesus Cristo pregou. E agora eu me vejo, né? Eu vejo tantas pessoas, às vezes eu vou para o monte com o Felipão, um homem desse tamanho, e aí vejo ele chorando. Às vezes vejo a pastora Sandra aqui pregando e chorando, e eu também virei um chorão. Então todas as coisas eu choro, todas as coisas me emocionam. E como é bom se emocionar, como é bom chorar. Se você não chora, chore. Porque o que nós escutamos a vida toda? Olho por olho e dente por dente, né? Mateus 5:38 a 48 diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas de qualquer que te bate na face direita, ofereça também a outra. Que absurdo. A gente vai, apanha em uma face, ainda oferece a outra. Esse é o verdadeiro guerreiro. Esse é o verdadeiro homem que morre para si mesmo, para dar a segunda face, para que ganhe o seu irmão a Deus, para que você convença seu irmão que teve uma mudança. Mas como que nós somos? E é o que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, largue também a capa. E se de qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai também a 2 milhas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser lhe emprestar. É tremendo, né? É tremendo o que Jesus nos ensinou. É tremendo como é remar contra a maré. É tremendo que todas as coisas, aquilo que nós aprendemos, aquilo como fomos criados, aquilo... Porque hoje eu verifico que o herói da maioria das pessoas são aqueles lutadores de MMA que querem brigar. E as pessoas estão saindo na rua hoje com essa intenção. A intenção só de brigar, a intenção só de discutir, e a intenção de fazer várias coisas.
Eu passei por uma tribulação muito grande. Assim, poucas pessoas ficaram sabendo, né? Eu tive uma discussão com uma pessoa muito querida, muito amada da igreja, e eu fui muito humilhado, e falou algumas coisas que eu nem imaginava, pensava. E eu, como líder, né, como superior, como um ser master, não, está tudo errado. Eu sou o líder. Como que pode a pessoa falar dessa maneira comigo? Por quê? Porque entrou logo o meu orgulho, entrou logo minha vaidade, para interromper o que Deus queria fazer na minha vida. E aí entrou o orgulho, entrou a vaidade, entra aquele bloqueio. E você fica lutando, e Deus te trazendo uma culpa, e vem a tristeza. E eu não conseguia comer, eu não conseguia orar, eu não conseguia vir à igreja, mas vinha porque eu tinha que vir à igreja, porque eu sabia que aquilo era um ataque satânico. E eu falava para Deus: o que está acontecendo? E Deus se humilha. O que está acontecendo, Senhor? E se humilha. E eu comecei a me humilhar, E aí Deus trabalhou na minha raiz. Por quê? Posso ter a cara de santo, posso falar igual santo, posso me comportar como santo, mas as minhas intenções eram malignas. Chamei o meu pastor e confessei a ele: pastor, parece tudo de bom em mim, mas as minhas intenções são ruins. Eu tenho que pedir perdão para aquele irmão, porque ele está totalmente correto. E eu fui e pedi perdão para aquele irmão. Por quê? Porque eu estava totalmente errado. Porque até então, com 51 anos, não sabia das minhas intenções. Até que Deus trabalha em você, até que Deus aperta você, até que Deus começa a te moer. E Ele te leva lá no teu fundo, onde você nem imagina, e mostra para você que tem alguma coisa errada. E aí basta de você querer mudar ou não. Basta de você, porque quando você não pede perdão, você não tem intimidade com Deus. Quando você não se humilha, você não tem intimidade com Deus. E Deus quer te mostrar isso. E aí eu te falo assim: quando você está passando por algum sofrimento, o que você faz? Vamos aprender mais uma com Jesus. Mateus 26, 36. Jesus sofreu e disse assim: passa de mim esse cálice. E ele falou assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse Jesus: discípulos, assentai-vos vós aqui, enquanto eu vou ali orar. Ele levantou, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e levai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E ele foi dizendo: afasta de mim esse cálice, mas se não tiver jeito, eu tomaria esse cálice. Quantas e quantas vezes nós queremos passar o nosso cálice? Quantas vezes queremos passar para frente o que nós estamos passando? Como eu estava angustiado, como eu estava triste, e falava assim: não, eu não tenho culpa, eu não fiz nada, eu sou o líder. Não, eu não era líder, eu não estava agindo como líder. Se você fez alguma coisa errada, volte ali e peça perdão, comece tudo de novo. Sabe por quê? Porque não é a sua reputação, é a sua salvação que está em jogo. Não o que você é nessa terra, mas sim o que você pode ser. E Jesus nos ensinou todas essas coisas. E Jesus vinha falando. E eles, o que ele fez? Ele, no dia da última ceia, ele se prostrou e lavou os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E o que mais me encantou nisso tudo, não só de lavar os pés, mas ele sabia que ali tinha um traidor. E ele tratou esse traidor da mesma maneira. Sabe por quê? Porque ele não julga. Ele age com amor. Nós não, colocamos alguma coisa, emprestamos alguma coisa e queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Que as pessoas falem aquilo que nós queremos ouvir. Que as pessoas ajam da maneira que nós queremos ouvir. E ele estava sentado ali com Judas. E o que ele fez? Ele lavou o pé de Judas. A única coisa que ele falou em João 13, a única coisa que ele disse foi que ele ia lavar o pé das pessoas e não precisava lavar o cabeça e o resto que já estava puro.
que uma das pessoas não estariam, porque esta pessoa era Judas. E o que mais me chamou a atenção foi no versículo 1 que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós temos que amar, nós temos que amar, nós temos que desejar, nós temos que estar com as pessoas e com qualquer pessoa. Eu fui viajar no ano novo. As pessoas me convidaram. E as pessoas que me convidaram, todas católicas. Então todas bebem, todas escutam vários tipos de música. E eu falando para Deus, qual o teu propósito de eu ir neste lugar? Qual o teu propósito de ir neste lugar? Chegou no dia 31, meia-noite. A dona do sítio veio falar comigo e falou assim: o senhor poderia dar uma palavra? O senhor poderia orar por nós? Aí foi conversar com uma pessoa, conversar com outra. Ah, mas nós bebemos, mais isso, mais aquilo, cheio de religiosidade. E eu fui ali, eu tive a oportunidade de pregar para aquelas pessoas, de falar de Deus para aquelas pessoas. E quando eu estava em cima do monte orando sozinho, antes de romper o ano, Deus falava comigo que os sonhos tinham acabado, que a esperança tinha morrido, que os projetos tinham deixado para lá. E isso nós encontramos em todo lugar. Onde estão os teus sonhos? Onde estão os teus projetos? Onde está a alegria do Senhor, que é a nossa força? E eu tive a oportunidade de pregar naquele lugar. E para minha surpresa e para minha alegria, para o meu amor, minha mulher orou e depois o meu filho. E no meio daquela multidão, o meu filho orando. E as pessoas ficaram encantadas com ele. Isso é um presente. É um presente de Deus. No versículo 13 diz assim: vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o Senhor, nem o enviado maior que o que enviou. Se sabeis todas essas coisas, bem-aventurados sois, e a fizerdes. Faça, meu irmão, faça, se humilhe, lave o pé das pessoas, lave o pé do seu irmão, converse com ele, se humilhe, se prostre na presença dele. O traidor, no Lucas capítulo 22, 21, diz assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo na mesa. Você imagina que a pessoa que estava traindo Jesus estava do lado dele e colocava a mão na mesma cumbuca que ele. E ele de uma maneira ele tratou mal, de nenhuma maneira ele parou de falar, de uma maneira, você imagina, você está com a pessoa que traiu você, está do seu lado, ali está no seu lado na sua mesa, e ele não mudou. Este é o meu guerreiro. Este é o homem que controlava as suas emoções. É o homem que expelia amor. Por quê? Porque aí não viria a cobrança, mas sim o amor. Ele nunca deixou de nos amar. Chamou o traidor de amigo. Ele não só chamou, mas como tratou Judas como amigo. E ele deu esperança para que Judas mudasse. Deu subsídios para que Judas mudasse. E para que Judas se arrependesse. E diz assim, Mateus 26, eu só vou ler o versículo 50. Eu quero ser breve que eu quero orar. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Por quê? O sinal de Judas era dar um beijo em Jesus. Todos nós sabemos que ele foi ali e o sinal era beijar Jesus e mandou prendê-lo. E mesmo assim ele não mudou. Mesmo assim ele não mudou. Com desprendimento inimaginável, Jesus chamava o traidor de amigo no ato da sua traição. E deu mais uma oportunidade para refazer a sua história. Amém? Vou pular aqui. Quero falar do perdão. Quero gastar mais um tempo no perdão. Diz assim, Efésios 4, 30 a 32. E não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira,
cólera e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O perdão é o que faz o Filho de Deus ser diferente. O perdão mostra para as pessoas que nós somos os verdadeiros filhos de Deus, que nós compreendemos que no Pai Nosso está lá: perdoai os nossos devedores, assim como o Senhor perdoa as nossas dívidas. Se a gente não conseguir compreender isso, Jesus não vai nos perdoar. As nossas orações não vão chegar ao céu. Hoje, a abertura do culto, a pastora Sandra falou sobre isso, o pastor Evandro falou sobre isso, e nós continuamos falando sobre isso. Pense, raciocine, deixa Deus falar com você, leve a sua mente, não saia deste lugar sem pedir perdão. Eu não sei o que você prometeu a Deus e não cumpriu no ano passado. Eu não sei o que você prometeu ao seu amigo. Eu não sei o que você fez ao seu vizinho, ao seu professor, no lugar que você trabalha. Mas pense, sabe por quê? Porque às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, ela cria um bloqueio. E a gente fica ali parado e não deixa chegar na profundidade. Por quê? Porque não temos coragem. Não temos coragem como Jesus Cristo teve de chorar. Não temos coragem como Jesus Cristo teve de lavar os pés dos discípulos. Ele se irou, sim. Eu pulei essa parte. Ele irou. Ele ficou irado quando chegou no templo, porque ele disse que aquele templo era templo de oração. Só que a ira de Jesus Cristo era totalmente diferente da ira do homem. A ira de Jesus era uma ira justa, não era uma ira egoísta, não era uma ira sobre uma pessoa mais fraca. A ira de Jesus Cristo era por um objetivo. A ira de Jesus Cristo era maior do que a gente possa imaginar. Mas ele tinha um controle sobre isso. Ela não se estendeu, ela não passou, ela não levou anos e anos e anos e anos e anos e anos. Eu vou contar um testemunho aqui, depois eu vou falar com o irmão. Eu sei que ele vai me liberar para que eu faça isso. O irmão que nós cuidamos, eu e o pastor Evandro, hoje está liberto, vai casar, passou pela casa de recuperação. Ele contou, e no dia que nós fomos conversar com ele, Deus falou no meu profundo, falou assim: o problema dele é que ele tem uma ira muito grande contra o seu pai. E nós perguntamos para ele naquele dia: e seu pai? Ah, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. Falei: faleceu e você tem uma ira com ele, você tem raiva dele, por quê? E ele falou assim: porque meu pai mandou me arrumar, eu me arrumei todo para a festa do meu aniversário, meu pai nunca mais voltou. O pai e a mãe dele sofreram um acidente e morreram os dois. E ele guardava essa ira por mais de 30 anos. E naquele dia, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi liberto. Ele foi liberto. Hoje é um homem que glorifica a Deus. Eu não sei onde está a sua mágoa, não sei onde está a sua ira, mas é que você peça perdão. Seja mais sábio, peça perdão, peça perdão. O problema da incapacidade de nós perdoarmos uns aos outros vem desde o Velho Testamento. Caim não teve essa sabedoria e matou seu irmão por falta de perdão. Ele matou seu irmão, então olha a profundidade. Da onde vem isso? Não fique maquinando. Eu não sei o que passa no seu coração. Jesus Cristo é o maior valente que já existiu, que existe. Por isso que ele é o único Deus, por isso que ele é o nosso Deus. Em Colossenses 1,15 fala um pouco da grandeza desse Deus. Diz assim: qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha
a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, nos outros tempos, eles erais estranhos e inimigo do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vou reconciliar-se no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia! Glória a Deus! Colossenses 1, de 15 a 21. Eu quero orar por você. Por favor, Filipão, você pode liberar a Inês para que toque aqui? O meu irmão já está tocando, abençoado. Pode subir pastora, pode subir, por favor. Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você, meu irmão, pelos que têm dificuldade em perdoar e liberar perdão. Quem tem dificuldade de chorar, dificuldade de ser humilde, ser servo. Quem se ira com facilidade, quem não tem controle sobre isso. Dificuldade para conversar com Deus sobre os seus sofrimentos. E quem ainda, neste lugar, não aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. E aqueles que querem reconciliar com Jesus, já conheceu, já andou, já aceitou, mas por uma coisa ou outra estava de férias e hoje está neste lugar e quer reconciliar-se com Jesus. Eu quero orar por você também. Você que a palavra falou com você como falou comigo. Eu gostaria que você desse o passo à frente, que você viesse neste lugar. Eu vou pedir que os intercessores orem por você. Você vai falar para o intercessor qual é o seu problema, por que você está passando, e nós vamos orar por você. Você que não consegue falar com Deus e mostrar o seu sentimento, você que se ira com facilidade, você vem aqui na frente, queremos orar por você. Queremos orar por você. Aleluia, Senhor. Santo Tu és, poderoso Tu és, maravilhoso Tu és, glorificado Tu és, Senhor. Santo Tu és. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas inconstâncias. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pai, nós somos seres humanos imperfeitos, Senhor. Estamos neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para se reconciliar contigo, Senhor. Para se reconciliar contigo, Pai, queremos ter profundidade espiritual. Queremos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, tirar os nossos pés do chão, Senhor. Queremos voar como as águias, Senhor. Queremos ter visão espiritual aberta, Senhor. Queremos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, alcançar as vidas, Pai, que estão aí, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Pai. Nós Te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai.